Quantas vezes já acordaram no meio da noite, cansados, frustrados, só para mais uma visita à casa de banho? Sentem-se exaustos de manhã, como se nunca tivessem dormido de verdade. É uma realidade dolorosa que muitos de nós enfrentamos à medida que os anos passam. Aquelas idas e vindas constantes não só roubam o nosso sono precioso, mas também nos deixam mais vulneráveis a quedas perigosas no escuro e roubam a alegria de um descanso profundo e reparador. Mas e se eu vos dissesse que não tem de ser assim? E se houvesse um pequeno, mas poderoso ritual suave que pode fazer uma enorme diferença, naturalmente, permitindo-vos desfrutar de noites inteiras de sono ininterrupto? Um segredo que está ao vosso alcance e que, acreditem, é mais simples do que imaginam. Neste vídeo, vamos desvendar esse ritual, passo a passo, explorando algumas verdades surpreendentes sobre o nosso corpo e a forma como podemos carinhosamente ensiná-lo a cooperar conosco, permitindo-nos redescobrir o prazer de um sono sem interrupções. Vamos olhar para o que o nosso corpo precisa para ter noites mais tranquilas e como podemos implementá-lo sem grandes mudanças na nossa vida. Fiquem conosco até ao fim, porque há algo que vos vai surpreender e pode ser a peça que faltava neste puzzle do sono. Comecemos então a desvendar este ritual. E a primeira etapa, acreditem ou não, tem a ver com algo tão simples como a água que bebemos e quando a bebemos. Sei que muitos de nós fomos ensinados a beber bastante água ao longo do dia. E isso é maravilhoso, é essencial para a nossa saúde. Mas há um pequeno ajuste que pode fazer uma diferença gigante nas vossas noites à gestão inteligente dos líquidos. Pensem comigo se enchemos um copo até a borda e o viramos de lado. A água vai derramar. Certo? O mesmo acontece com a nossa bexiga. Durante o dia, o nosso corpo está mais ativo, o metabolismo funciona de forma diferente, e as idas à casa de banho são mais fáceis de gerir. Mas à noite, tudo abranda. Queremos que o nosso corpo se prepare para o descanso, não para processar grandes quantidades de líquido. A sugestão é simples, mas poderosa. Tentem concentrar a vossa ingestão de líquidos nas primeiras horas do dia e durante a tarde. Imaginem que até às 18 horas ou 19 horas, vocês já beberam a maior parte da água que precisam para o dia. Isso permite que o vosso corpo processe e elimine esse líquido antes de se deitarem. Não se trata de desidratação, de forma alguma. É apenas uma questão de timing. Depois dessa hora, podem continuar a beber pequenos golinhos, talvez para tomar um medicamento, mas evitem copos cheios de água, chás grandes ou sumos. Pensem numa avó portuguesa que adora um chá quentinho antes de deitar. É um ritual tão aconchegante. Não é, mas se for um chá diurético, como alguns chás de ervas ou chá verde, pode estar a sabotar o vosso sono sem querer. Em vez disso, optem por chás mais leves e sem cafeína, e num volume muito menor. Talvez uma chávena pequenina, e não um bule inteiro. É como preparar a casa para a noite e fechamos as janelas, apagamos as luzes. Não a enchemos de coisas para arrumar antes de dormir. O mesmo para o nosso corpo. Agora, e a seguir a esta gestão inteligente dos líquidos, vem o segundo pilar deste ritual suave, a identificação e a evitação de certos irritantes para a nossa bexiga. Vocês sabiam que algumas das coisas que consumimos diariamente são verdadeiros sabotadores do nosso sono noturno? Não são apenas os líquidos em si, mas a sua composição. Por exemplo, o café. O nosso querido café. Muitos de nós adoramos uma bica ou um abatanado, talvez até depois do almoço. Mas a cafeína é um diurético. Significa que ela estimula os rins a produzir mais urina. Se tomamos café, mesmo que seja um descafeinado mais tarde que ainda contém vestígios de cafeína, ou chás pretos,
ou mesmo alguns refrigerantes que contêm cafeína. Estamos a dar um sinal à nossa bexiga para trabalhar mais, exatamente quando ela devia estar a relaxar. Pensem naqueles dias em que tomam um café mais tarde, talvez numa esplanada com os amigos. Como é que se sentem umas horas depois? É provável que precisem de ir à casa de banho mais vezes. É o efeito da cafeína. A sugestão aqui é tentar limitar o consumo de café e chás com cafeína para as manhãs, idealmente antes do meio-dia. Se gostam do ritual do café à tarde, talvez experimentem um café de cevada ou um substituto sem cafeína, outro grande irritante. E este pode ser um choque para alguns. É o álcool, uma taça de vinho ao jantar, ou uma cerveja fresca num dia quente. Podem parecer inofensivos, ou até relaxantes. Mas o álcool é um potente diurético. Ele interfere com a hormona antidiurética, o que significa que o nosso corpo produz mais urina e mais rapidamente. Aquela sensação de relaxamento inicial rapidamente se transforma em mais idas à casa de banho durante a noite. Se querem noites tranquilas, tentar reduzir ou evitar o álcool, especialmente nas horas que antecedem o deitar, é um passo fundamental. Não tem de ser para sempre, mas experimentem por uma semana e vejam a diferença. Além do café e do álcool, existem outros culpados menos óbvios. Sabiam que os alimentos muito picantes, os citrinos em excesso, os tomates e até mesmo alguns adoçantes artificiais podem irritar a parede da bexiga, tornando-a mais sensível e provocando mais urgência. É como ter uma pequena pedra no sapato. Não é um problema enorme, mas incomoda constantemente. Não estou a dizer para nunca mais comerem uma francesinha com molho picante ou uma salada de tomate. Longe disso, o segredo está em observar. Façam um pequeno diário mental ou num caderninho. Notem o que comeram ou beberam num dia e como dormiram. Há padrões. Se uma noite dormiram mal por causa das idas à casa de banho, pensem no que consumiram. Foi um sumo de laranja fresco ao jantar, ou um molho picante na comida. Esta autoobservação é uma ferramenta poderosa para entender o vosso próprio corpo. Este é um convite a serem detetives do vosso próprio bem-estar. Não se trata de privação, mas de sabedoria e de fazer escolhas conscientes que vos permitam ter o descanso que merecem. Afinal, um sono de qualidade é um dos maiores luxos que podemos ter. Não é verdade? Agora que falamos sobre como gerir os líquidos e evitar os irritantes, vamos mergulhar em como podemos fortalecer o nosso próprio corpo para ter um controlo ainda melhor. É um passo que muitas vezes é esquecido, mas que é incrivelmente eficaz. Continuando a nossa jornada para noites mais tranquilas, chegamos a um aspecto do nosso corpo que, para muitos, é um pouco um mistério, mas que é absolutamente crucial para o controlo da bexiga, os músculos do pavimento pélvico. Já ouviram falar dos exercícios de Kegel? Eles são mais conhecidos por serem importantes depois da gravidez, mas são igualmente, e atrevo-me a dizer, ainda mais importantes para todos nós, à medida que envelhecemos, independentemente do gênero. Estes músculos são como uma rede de apoio que segura os nossos órgãos pélvicos, incluindo a bexiga, quando estes músculos estão fortes. Eles ajudam a manter a uretra fechada e dão-nos mais controlo sobre a nossa bexiga. Pensem neles como uma espécie de portão que controlamos. Se o portão está forte, conseguimos mantê-lo fechado quando é preciso. Se está fraco, pode abrir sem querer. E como é que se fazem estes exercícios? É mais fácil do que parece. Primeiro, precisam de identificar os músculos certos. Imaginem que estão a tentar parar o fluxo de urina no meio da micção. Os músculos que contraem para fazer isso são os vossos músculos do pavimento pélvico. Ou,
Imaginem que estão a tentar conter um gás. Essa sensação de puxar para cima e para dentro é o que procuramos. Uma vez que os identifiquem, o exercício é simples, contraiam esses músculos. Mantenham a contração por 3 a 5 segundos e depois relaxem completamente. Repitam isto cerca de 10 a 15 vezes e tentem fazer 3 séries por dia. A beleza dos Kegels é que ninguém precisa de saber que os estão a fazer. Podem fazê-los enquanto estão sentados a ver a novela, enquanto esperam numa fila no supermercado, ou mesmo enquanto conduzem. É uma forma discreta e eficaz de fortalecer o vosso portão interno. Não esperem resultados da noite para o dia, mas com consistência, ao longo de algumas semanas ou meses. Vão começar a notar uma diferença significativa na vossa capacidade de segurar a urina por mais tempo e na redução das urgências. É um pequeno investimento de tempo que traz um retorno enorme em qualidade de vida. Agora, juntamente com o fortalecimento muscular. Há um outro pilar deste ritual que trabalha de mãos dadas com os Kegels e que se chama reeducação da bexiga. O que é isso, basicamente? É ensinar a nossa bexiga a ser um pouco mais paciente, muitas vezes, ao longo dos anos. Começamos a ir à casa de banho por precaução ou ao mínimo sinal de urgência. Isso, ironicamente, pode fazer com que a nossa bexiga se habitue a esvaziar mais frequentemente, diminuindo a sua capacidade de armazenagem e aumentando a sensibilidade. É como se a tivéssemos mimado demais. A reeducação da bexiga é um processo gentil e gradual para alongar o tempo entre as idas à casa de banho. Não se trata de aguentar até doer. De forma alguma trata-se de notar a primeira vontade de ir. Mas em vez de correr, tentar distrair-se por alguns minutos, levantar-se devagar, dar uma pequena caminhada pela sala, ler um parágrafo de um livro. O objetivo é atrasar a ida à casa de banho por 5 a 10 minutos inicialmente. Depois de conseguirem isso confortavelmente, tentem atrasar por mais tempo. Talvez 15 minutos, depois 30. O objetivo é aumentar gradualmente o intervalo entre as micções. Digamos, para cada 2 a 3 horas durante o dia. Este processo requer paciência e persistência, mas é incrivelmente eficaz para recalibrar a vossa bexiga, aumentando a sua capacidade e reduzindo a frequência de idas. É como ensinar um miúdo a esperar um pouco mais pela sobremesa. Exige disciplina, mas o resultado vale a pena. E, finalmente, para completar este ritual suave, não podemos ignorar a importância de uma rotina noturna relaxante e de um ambiente propício ao sono. O nosso corpo e mente estão intimamente ligados. O estresse, a ansiedade, a falta de relaxamento antes de deitar. Tudo isso pode afetar a nossa bexiga. Uma mente irrequieta leva a um corpo irrequieto. Pensem no que fazem nas últimas 2 horas antes de se deitarem. Estão a ver notícias estressantes na televisão. Estão a mexer no telemóvel ou tablet, expostos à luz azul que interfere com a produção de melatonina, a hormona do sono. Tudo isso pode sabotar o vosso descanso. A sugestão é criar um pequeno ritual de descompressão. Baixem as luzes em casa. Para sinalizar ao vosso corpo que a noite está a chegar, evitem ecrãs. Em vez disso, leiam um livro, ouçam música suave, talvez um fado calmo, ou música clássica. Façam um alongamento suave, sem forçar. Um banho morno antes de deitar pode ser incrivelmente relaxante e ajuda a preparar o corpo para o sono. Mesmo que não tenham uma banheira, um duche morno serve. O calor ajuda a relaxar os músculos e a acalmar a mente. Tentem também garantir que o vosso quarto está escuro, fresco e silencioso. Pequenos ajustes no ambiente podem fazer maravilhas. E sim, certifiquem-se de que a temperatura do quarto é agradável, nem muito quente, nem muito frio.
Um quarto demasiado quente pode levar a suores e, consequentemente, a uma necessidade de mais hidratação durante a noite, ou a um sono agitado que vos faz notar mais as pequenas urgências. Este ritual noturno não é apenas sobre a bexiga, é sobre o vosso bem-estar geral. Quando dormimos melhor, acordamos com mais energia, mais bom humor, e estamos mais preparados para enfrentar o dia. Cada um destes pilares, a gestão de líquidos, a evitação de irritantes, o fortalecimento muscular, a reeducação da bexiga e a rotina noturna, trabalha em conjunto para criar um impacto duradouro. Agora, vamos juntar todas as peças e ver como este ritual pode realmente transformar as vossas noites. Chegamos ao fim da nossa conversa e, como viram, o caminho para noites de sono ininterrupto e reparador não é um milagre distante, mas sim um ritual suave, construído com pequenos hábitos diários. Não se trata de uma única solução mágica, mas sim de uma sinfonia de cuidados que trabalham em conjunto para acalmar o vosso corpo e mente. Lembram-se do que falamos. Começa com a inteligência na forma como gerimos os nossos líquidos, concentrando a maior parte da nossa hidratação nas primeiras horas do dia e reduzindo-a à medida que a noite se aproxima. Não é sobre beber menos, mas sobre beber de forma mais estratégica, permitindo que o nosso corpo processe tudo antes de nos deitarmos. É como esvaziar o balde antes de o guardar. Depois, identificamos e gentilmente nos despedimos dos irritantes da bexiga, como o café, o álcool e até mesmo certos alimentos que podem estar a provocar o nosso sistema urinário sem que nos apercebamos. Aquela bica mais tarde, ou aquele copo de vinho ao jantar, podem estar a ser os verdadeiros culpados das vossas interrupções noturnas. É um convite a ouvirem o vosso corpo e a observarem como ele reage ao que consomem. Não se trata de privação, mas de fazer escolhas conscientes que vos trazem mais bem-estar e menos idas à casa de banho no escuro. E não nos esqueçamos do poder do nosso próprio corpo. Fortalecemos os nossos músculos do pavimento pélvico com os simples e discretos exercícios de Kegel, dando ao nosso corpo um controlo extra sobre a bexiga. Pensem neles como o ginásio secreto para uma bexiga mais forte. E em conjunto com isso, embarcamos na reeducação da bexiga, ensinando-a, com carinho e paciência, a ser mais resistente e a prolongar o tempo entre as micções. É um treino gradual, mas que tem o poder de restaurar a capacidade natural da vossa bexiga. Por fim, e de forma alguma menos importante, abraçamos uma rotina noturna de relaxamento. Desligar os ecrãs, mergulhar num bom livro, ouvir uma música serena, desfrutar de um banho morno e garantir que o vosso quarto é um santuário de paz. Todos estes passos trabalham em uníssono para preparar o vosso corpo e a vossa mente para um sono profundo e ininterrupto, onde a necessidade de ir à casa de banho se torna uma memória distante. Eu sei que, à primeira vista, pode parecer um conjunto de muitos passos, mas quero que se lembrem pequenas mudanças podem fazer uma diferença gigantesca na vossa saúde e felicidade. Não precisam de fazer tudo de uma vez. Escolham 1 ou 2 hábitos que vos pareçam mais fáceis de implementar e comecem por aí. A consistência é a chave, não a perfeição. Cada passo, por mais pequeno que seja, é um investimento na vossa qualidade de vida. Imaginem acordar de manhã sentindo-se verdadeiramente descansados, cheios de energia, sem aquela sensação de que a noite foi uma maratona de idas à casa de banho. Essa é a liberdade que este ritual pode oferecer. Eu adoraria saber a vossa experiência. Qual destas dicas vos parece mais útil? Ou talvez
Já experimentaram algo que funcionou para vocês? Partilhem os vossos pensamentos e histórias nos comentários abaixo. A vossa partilha pode ser a inspiração que outra pessoa precisa. E se este vídeo vos trouxe algum valor? Se sentiram que aprenderam algo novo, por favor, deixem o vosso gosto. Isso ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas que, tal como vocês, procuram soluções naturais para dormir melhor. E claro, não se esqueçam de subscrever o canal para não perderem mais dicas e estratégias para viverem a vossa melhor vida em qualquer idade. Lembrem-se, a vida é para ser vivida com alegria e vitalidade em cada fase. Merecem cada noite de sono tranquilo e cada dia cheio de energia. Adotem este ritual. Confiem no vosso corpo e permitam-se desfrutar do descanso que tanto merecem. Vivam a vossa melhor vida, em plenitude, a cada idade até ao próximo vídeo.